A paz do Senhor a todos, irmãos. Glória seja dada ao Senhor, por mais este domingo estarmos juntos, para aprendermos a palavra do Senhor. Haja visto que hoje chegamos ao final do segundo trimestre do ano de 2020. Para a glória de Deus, chegamos aqui. Não perdemos nenhuma lição. Você vai perceber que todas as lições estão aí gravadas, estão disponibilizadas em nossas redes sociais, para você aprender e se deleitar nessa maravilhosa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E hoje veremos, talvez, da carta de Paulo, talvez seja a passagem mais lembrada, que é justamente a respeito da armadura de Deus. E o título da nossa lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então, inicialmente, vamos fazer uma oração, pedindo que Deus venha abençoar mais este domingo para a glória dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos ao Senhor por tudo, pela vida, pela salvação, por tudo que fizestes. Senhor, meu Deus, és digno de adoração. És o Senhor acima de todos. O Senhor chamou um povo para si, o adquiriu e nos deu, Senhor Jesus, esta possibilidade. Por isso louvamos e agradecemos. Perdoe nossos pecados, falhas, erros, enganos. Purifica-nos, Senhor. Que o teu Santo Espírito esta manhã venha nos ajudar, nos auxiliar a aprendermos de ti, aprendemos da tua santa e maravilhosa palavra, que produz em nós frutos dignos de arrependimento, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, hoje, lição de número 13. Vemos Paulo aqui encorajando os irmãos para lutarem a boa batalha espiritual, para vencermos o mal real que é espiritual. O texto áureo se encontra no capítulo 6, no versículo 11. A verdade prática nos mostra e nos ensina que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós veremos e entenderemos ao fim dessa lição que nós devemos estar preparados. Nós devemos usar todo o preparo que o crente possui. A batalha espiritual ela é real e todas as armas dessa batalha disponíveis para nós devem ser usadas. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesta passagem, neste parágrafo. Creio que todos nós fomos já abençoados por poder compreender quão bela e quão rica é esta carta destinada à igreja de Éfeso. Eu confesso a vocês que cada vez mais eu vou aprendendo mais e mais a maravilhosa riqueza que existe nessa carta. Tamanhas doutrinas, tamanhas deveres e responsabilidades dadas ao cristão. Haja visto de primeira mão que nós entendemos que a vida cristã não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias. Nós não vivemos em uma redoma de vidro, numa estufa espiritual. Ao contrário, nós temos um campo minado pelo inimigo, que ele luta numa arena, e nessa arena nós devemos vencer. Enfrentamos combates e sem tréguas. Há uma luta mundial, suprarracial, supraterrena do exército espiritual e contínua. Não existe pausa, não existe pessoa neutra, não existe trégua, não existe acordo de paz. Existem apenas duas categorias nessa guerra: os aliados do exército de Deus, somos eu e você, e os que pertencem ao exército de Satanás. Nós precisamos, primeiramente, evitar dois perigos: subestimar o inimigo e superestimar o inimigo. Sendo que subestimar é tratar o diabo como se ele fosse real.
como se ele fosse algo que existe apenas como um conceito. O outro erro é dizer e ver e mostrar que o diabo às vezes é maior do que o próprio Deus. Muitos cristãos colocam o diabo como protagonista da própria vida. O ser humano, ele precisa entender que o espírito maligno opera, mas ele não é o responsável por tudo. Um exemplo, uma pessoa comete adultério. Aí ela vem nos dizer que ela está com espírito de adultério. Essa pessoa não é uma vítima. Ela não está sendo vitimada por um espírito de adultério. Na verdade, ela precisa de arrependimento. Ela precisa se converter, se arrepender dos seus maus caminhos. Uma pessoa que está indo pela estrada, fura o pneu, é o espírito. Não. Não subestime o seu inimigo. Ele tem lá as suas atribuições e os seus operários, a sua operação. Porém, nós devemos colocar Deus acima de tudo, entendermos que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada ponto. E aí, vamos discorrer aqui em 3 tópicos, falando sobre o preparo espiritual do crente. Depois nós vamos conhecer o campo desta batalha. E por fim nós vamos conhecer as armas. E inicialmente, vamos então agora fazer a leitura do texto bíblico, que vai de Efésios, do capítulo 6, no versículo 10 até o 20, aonde Paulo nos diz: Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Meus irmãos, que maravilha! Inicialmente, no versículo 10, vemos o apóstolo Paulo nos dizendo: no demais, fortalecei-vos no Senhor. Nosso fortalecimento é no Senhor, indicando que o poder para lutarmos não vem de nós mesmos. Esse poder vem do próprio Senhor. Esse poder está conferido pela comunhão com Deus, em Cristo e pelo Espírito. Em João 15:7, Jesus está explicando e falando sobre o novo Consolador, e ele fala que tudo aquilo que pedires em meu nome, ali eu farei. A pessoa estando no Espírito, pedindo em nome de Deus, ele o fará. Assim, nós devemos pedir ao Senhor, para que nos dê força para lutarmos esta guerra, para podermos vencer os maus, para que, conhecendo as Escrituras, nós possamos dever-lhe a devida obediência, porque conhecer a Escritura sem a devida obediência, frequentar os cultos sem o devido arrependimento, não adianta em nada no processo da batalha. Você fatalmente cairá. E aqui o comentarista ele fez uma interpolação entre o versículo 10 e o versículo 18, pois o versículo 10 trata a respeito da questão da força, e o versículo 18 vai falar a respeito da oração e da vigilância.
No versículo 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mostrando que devemos estar firmes em oração. Não podemos dispensar esta importante arma a qual temos, orando em toda e qualquer circunstância e oportunidade. A oração, ela é a energia que capacita o soldado cristão a usar a armadura e brandir a espada do Espírito. Moisés, por exemplo, orou enquanto Josué brandiu a espada contra os amalequitas, lá em Êxodo capítulo 17. Paulo enfatiza aqui pelo menos 6 verdades sobre a oração. O tempo da oração, que é orando em todo o tempo. Em todo o tempo devemos estar orando. A natureza da oração, com súplica, intercessão, ação de graça. Não podemos orar somente pedindo, mas suplicando, intercedendo. A espera da oração no Espírito quer dizer que o Espírito Santo que irá nos assistir nessa oração. Devemos estar vigilante, orar e vigiar sempre. Assim como está escrito lá em Neemias capítulo 4, versículo 9, que foi posto um homem para vigiar de dia e de noite. Pedro dormiu e não vigiou. E com isso ele foi derrotado no Getsêmani, lá em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 29. Então devemos estar vigilantes. Perseverando, com toda a perseverança, conforme o apóstolo Paulo escreve. Vigiando nisso com toda a perseverança. A igreja primitiva só cresceu porque orou com perseverança. Nós vemos em Atos 1 e 2 isso. E o alcance, qual seja o alcance desta oração? Orar um pelos outros. Nenhum soldado deve orar somente por si mesmo. Pois no combate, se nós cairmos, cada um que cair, enfraqueceremos. Mas todos uníssonos, formando uma grande legião de soldados. Devemos orar um pelos outros para que ninguém possa cair, para que ninguém possa desanimar e para que todos estejam vestidos com as armaduras, com a armadura. E assim permanecemos firmes nesta batalha. E no tópico 2 vamos ver justamente do que se trata essa batalha. Paulo, no versículo 11 até o 13, ele vai nos explicar do que se trata essa batalha. Ele deixa bem claro contra quem não é essa luta. A nossa luta não é contra a carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Ele nos faz conhecer quem é o nosso inimigo. Por que não é contra pessoas? Porque devemos amar os nossos inimigos. Porém, o diabo não tem a prerrogativa do nosso amor. Porque um inimigo, por mais vil e cruel que ele seja, ele deva ser amado e devemos ter condições de orar. Porque a nossa batalha não é contra ele, mas é sobre aquele quem o domina. Por isso que o apóstolo Paulo menciona que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Não é contra a carne, não é contra o sangue. No versículo 11, ele vai nos dizer: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O líder desse reino ao qual devemos lutar. No grego, a palavra diabolos, que significa caluniador, acusador ou adversário. É importante lembrarmos que ele não é onipresente. Ele não é onipotente nem onisciente. Porém, ele tem seus agentes espalhados em todo canto. Entre as suas astutas ou as suas astúcias, identificamos a mentira, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, falsos sinais, acusações, semear incredulidade, promover ideologia anticristãs, conforme veremos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o homem da apostasia. Este que vem promover a desigualdade, promover ideologias cruéis. Ideologias que mais excluem do que incluem. Apostasia que vem contra o cristianismo. E aí, aonde é a nossa batalha? O apóstolo Paulo nos deixa claro. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Versículo 12. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aqui está a atmosfera. Aqui está onde nosso conflito é realizado. Paulo especifica quem é o inimigo. E ele diz que a nossa luta é contra o reino das trevas nas regiões celestes. Há hostes debaixo da autoridade do diabo, que mantém os homens na escuridão. Conforme vemos em 1 João, capítulo 5, ao qual ele diz que todo mundo está no maligno. Ou seja, ele mantém homens, pessoas, debaixo da sua autoridade. Além dos seus agentes, seus anjos caídos. Mas lembrando, a nossa batalha não é contra as pessoas, mas é contra o reino do mal. E essa batalha é Deus que peleja por nós, porque é na força do poder do Senhor que nós lutamos essa batalha. A luta, ela é individual. Cada crente deva lutar. Mas ela é coletiva, pois a igreja luta essa luta. A igreja combate esta batalha. A igreja, de forma uníssona, de forma unida, deva batalhar contra este reino. Percebemos que há uma ordem na desordem. No próprio reino maligno, há uma organização, há uma autoridade. Existe uma cadeia de comando. Existem os cabeças, existem os subalternos. Esse inimigo, ele não dorme, não tira férias, não descansa. E ele tem várias e várias estratégias diferentes. E assim, conforme veremos no próximo tópico. Agora, as agências da potestade do ar. São seres que marcham contra toda a igreja. Conforme vemos no versículo 12. Que temos principados, potestades, príncipes das trevas, das hostes espirituais da maldade. Nós podemos ver algumas características. Eles são poderosos. Porque o título principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade. Eles são malignos. A Bíblia deixa muito claro ao chamar o diabo de Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abaddon e Apolion. Seu intento é matar, roubar e destruir. São astutos. E esse aqui é um ponto muito importante. Não devemos, lembra que eu disse que nós não podemos cometer dois erros: subestimar e superestimar. Nós devemos reconhecer a astúcia do diabo, a astúcia do inimigo. Eles são astutos porque no Éden ele usou uma serpente, no capítulo 3. Ele tem a capacidade de disfarçar-se. Alguns destes manhosos e ardis e malignos estratégimas são confundir a mentira com a verdade. Ou seja, o diabo une a mentira e a verdade, a ponto de tornar a verdade invisível. E aquilo que era verdade já parece não ser mais. E isso tem enganado a muitos. Muitos e muitos têm pervertido a verdade com mentira. Muitos e muitos têm deixado com que a verdade seja insuflada e seja corrompida,
passando então a ser confundida com a mentira. E aí então as pessoas não conhecem a verdade mesmo que ela caia no colo delas, porque a mentira já se usurpou tanto dela que agora ela passa a ser questionável. Podemos deixar jamais. E as Escrituras nos garantem o que é a verdade. Devemos pregar a verdade das Escrituras. Outro ponto, e aqui é um outro ponto importante. Ele cita erroneamente as Escrituras. Ele até cita as Escrituras. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Porém, ele usa de forma errônea. Ou seja, ele usa uma boa aplicação, mas ele usa uma boa referência, mas a aplicação é errada. E aqui muitos têm usurpado da palavra do Senhor. Muitos têm usurpado do dever do profeta. Muitos têm usurpado do dever de ensinar essa profecia. E têm ensinado coisas que não convêm aos santos. E eu sei que Deus há de trazer juízo sobre essas pessoas. Deus há de trazer sobre essas pessoas terrível e tremendo juízo. Porque quando deturpam a palavra do Senhor, estão sendo agentes do inimigo dentro da própria noiva de Cristo. Por isso devemos estar orando para que o Espírito e o poder do Espírito nos dê a condição de discernir. Porque nós só conseguiremos discernir os Espíritos se nós conhecermos as Escrituras. Porque aqueles que se deixam usar pelo inimigo, eles deturpam as Escrituras, deturpam o Espírito e usam-se para promover os seus próprios maus. Muitas das vezes acabando com a igreja e enfraquecendo as igrejas. Devemos estar atentos. Diz outra prerrogativa da sua astúcia. O diabo se disfarça de anjo de luz. O diabo se disfarça de ministros. Se disfarça até mesmo de apóstolos. Ou seja, o diabo, quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando justamente nesse contexto. Porque a carta de 2 aos Coríntios é uma carta que Paulo está tratando uma grande revolta na igreja de Corinto. E entre essa revolta está justamente a prerrogativa do que os que estavam lá se diziam melhores, se diziam perfeitos, mas eles estavam com uma aplicação totalmente errada. A teologia deles era fraca. A teologia deles era errônea, pois estava apoiada no inimigo. E aí ele usa esse contexto para dizer que, olha, lembre-se que o diabo ele se transfigura em anjos de luz para enganar e para perverter o coração dos que são santos. Então devemos estar novamente com a prerrogativa da oração para que o Espírito venha operar em nós, para que o Espírito venha operar sobre a nossa vida. Quarta, astúcia. Ele tenta imitar Deus. Em tudo ele tenta imitar Deus. Por isso que ele exige adoração. Por isso que ele exige sacrifício. Por isso que ele exige consagração. Por isso que ele exige templo. Por isso. Porque essa faz parte das suas astúcias. Por isso que ele exige ser o mais divulgado do que Deus. Por isso que ele exige ter evangelistas em seu nome. Para propagar o seu nome. Porque ele quer ser igual a Deus. E a Bíblia nos revela que haverá um tempo de apostasia total na face da terra, ao qual ele se chamará Deus, ao qual ele se invocará por Deus, e todos o invocarão como sendo o próprio Deus. Quinta, ele reforçar a crença humana de que ele não existe. Como eu falei, não podemos subestimar. O reino do mal é real, ainda que invisível, mas é real. Muitas pessoas, às vezes, caem nesse erro e falam: não, o diabo somos nós, o inimigo somos nós, o inimigo é os outros, nós somos o nosso próprio inferno. Isto é a maior mentira que o diabo tem propagado por meio das ideias correntes filosóficas durante as eras. Atos capítulo 20, versículo 22. E agora, eis
que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo lá o que há de acontecer, senão o que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, Paulo estava ligado por espírito e ele sabia que a tribulação, que as grandes questões que o envolviam, é justamente a respeito dessa batalha, que ele enfrentaria tribulações, sabendo que essa batalha é real. Sexto tópico, ele entra em lugar onde não se esperava que ele entrasse. Ou seja, ele entra em lares, ele entra muitas das vezes em igrejas, em cultos, para perverter o culto, para profanar o santuário, para profanar o seio da família, para profanar aquilo que se chama verdade. E acima de tudo, e esta aqui talvez seja a maior mentira que ele prega, a maior astúcia que ele tem, que ele promete ao homem que por meio das más ações ele pode se chegar ao bem. Por meio das más ações, o homem pode chegar ao estado de santidade. E aqui vamos ler Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem disse que o mundo é dele? Quem disse que tudo é dele? Quem disse que estão as coisas sob o domínio dele? Ele age somente pela permissão de Deus. Porque se Deus desejar não permitir, ele não agirá. Porque Deus é o Deus do universo, a sua soberania divina não pode ser afligida por Satanás. Porque ele é sobre todas as coisas, ele é a própria existência. Sendo assim, tudo ele chamou a existência, inclusive a criatura do Satanás. Seguindo então, alguns aspectos. Eles são invisíveis. Não os vemos, porém são reais. São persistentes. Isto é importante também lembrarmos. Ao ser derrotados, eles voltam com uma outra estratégia. Foi assim que eles fizeram com Jesus. Eles tentaram por 3 vezes. Estratégias diferentes. Sansão, ele foi subjugado pelos filisteus, mesmo depois de vencê-los. Ou seja, a estratégia foi diferente. Davi venceu exércitos, conquistou, derrubou altares de prevaricação do nome do Senhor. Mas ele foi pego aonde? Na teia da luxúria. Pedro foi atraído e foi traído pela sua autoconfiança. Ele disse, eu não negarei, eu não negarei. Mas aí vem a outra estratégia. Davi estava lá, veio a outra estratégia. As guerras não fizeram Davi se curvar ao mal, mas a luxúria fez. E por um momento, naquele momento ele vacilou. Isso foi marcado na sua história, lembrado. Dissemos já, e lembramos que eles são numerosos. É um dos aspectos das potestades do ar. Numerosas potestades. Seus anjos são milhares. Estão por todo mundo. Todo mundo. Apesar de não ser onipresente, mas ele se faz presente por meio dos seus agentes em cada canto. E agora vamos para a terceira parte, que é justamente a armadura de Deus. E Paulo usa aqui um termo, panóplia, que é justamente a indumentária romana. É uma indumentária das militares europeias na época primitiva, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo citou 6 equipamentos imprescindíveis para entrarmos nesta batalha. E ele usa justamente deste contexto militar romano, a partir do versículo 14, que é o versículo 17, ao qual diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os lombos da verdade, com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiro, capítulo 14, parte A, nos diz a respeito do cinturão da verdade. Um homem íntegro, ele detém a verdade como seu aliado. Assim, nisso ele se sustenta. Assim como o cinturão que dá mobilidade no combate. O cinturão, ele segurava todas as outras partes da armadura, inclusive no cinturão que se colocava a espada. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Se você pratica a mentira, você não pode usar a palavra da verdade, pois a verdade não é o seu aliado. Parte B, do versículo 14. Couraça da justiça. Ela cobria o guerreiro do pescoço ao peito, os órgãos vitais, inclusive o coração que estava guardado por ela. O caráter que o crente desenvolve do dia a dia o torna justo. Não é o caráter que você desenvolve no domingo, que é o culto. Não é o caráter que você desenvolve da frente do pastor. Mas é o caráter que você desenvolve dia a dia. Sem a justiça de Cristo aplicada e praticada na nossa vida, não há defesa contra as acusações. Se nós não tivermos isso, nós não temos defesa contra as acusações, porque a nossa couraça estará aberta, não estará protegendo nossos órgãos vitais. Mas quando estamos na justiça de Cristo, aí está protegido nossos órgãos vitais, nosso coração está protegido. Versículo 15 nos fala a respeito dos calçados do Evangelho da Paz. Os soldados romanos, é interessante que as suas sandálias na sola, elas tinham cravos nessas sandálias que eram para lhe dar mais segurança e agilidade na hora de se mover nos combates e na hora de correr. O Evangelho deve ser propagado, deve ser anunciado com pés seguros e velozes. Assim deve ser anunciado o Evangelho, com pés seguros e velozes. O escudo da fé, versículo 16. E ele nos traz, primeiro, a respeito do escudo, e depois falando a respeito da sua aplicação. É interessante mencionar que um escudo, na época, ele media aproximadamente 1,60 metros de altura, 1,60 m de altura, e tinha 70 centímetros de largura. Ou seja, ele protegia todo o corpo se você se inclinasse. Quando um soldado e vários soldados se emparelhavam, né, e formavam ali uma parede intransponível. Inclusive, eles se emparelhavam e protegiam, alguns protegiam a parte de cima. Porque quando lançavam-se as flechas ou os dardos, aquelas flechas não tinham poder de cair ali dentro, porque elas iam com fogo, ou seja, inflamadas. Então, na aljava de Satanás estão dados inflamados que vão inflamar e queimar nosso coração e nossa mente. Inflamar com mentira, blasfêmias, vinganças, dúvidas e desejos pecaminosos. Então, toda a igreja deve estar emparelhada, portando o escudo, para que quando sejam lançados os dados, os escudos nos protejam. E o escudo é a fé. Na aljava do diabo, ele tem toda espécie de dardos ardentes. E a Bíblia cita e lembra lascívia, cobiça, vaidade, inveja. E para cada um ele usa um dado específico. Para cada um é uma questão específica. Isso é muito importante você frisar. Existem pessoas que serão muito sutis e muito frágeis na área, por exemplo, sexual, na área da luxúria. Outras serão tentadas muito facilmente na área da ganância. Outros na área da inveja. E cada um é em uma área. Cada um é uma espécie, é em uma específica área. Nem todos somos iguais. Nossos caráter, nossa formação mental é diferente. Cada um tem a sua particularidade. Então devemos lembrar disso. Muitas das vezes o que não é tentador para você, para o seu irmão é. Então devemos orar um pelos outros, não somente por nós mesmos. No versículo 17, parte A, fala a respeito do capacete, que era forte, pesado, resistente, feito de ferro e bronze, protegia a cabeça. Figurativamente, protege a nossa mente.
A nossa mente está protegida e deve ser governada por Deus. E o conhecimento de Deus nos salva. O conhecimento de Deus nos salva. E é justamente isso que Oséias condenou o povo da época, que eles pereciam porque lhes faltava conhecimento. Então não podemos ter falta de conhecimento, falta de leitura, falta de dedicação, falta de relacionamento com o Senhor. Finalmente, nós citamos 5 armas de defesa. E agora, a Bíblia cita uma, que pode ser de ataque e também de defesa, que é a espada. Na parte B do versículo 17, a espada do Espírito. Nós vencemos aos ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. E pela palavra que saqueamos os reinos das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. É pela palavra poderosa, viva e eficaz. Pedro quis defender Cristo com a espada e fracassou. Mas quando ele bramiu a espada do Espírito, falando a respeito da palavra, multidões se renderam. Cristo venceu Satanás pela palavra. Precisamos conhecer a palavra. A Bíblia nos afasta do pecado e o pecado nos afasta da Bíblia. Então, recapitulando, temos a armadura, temos o cinto. A função é a verdade. Temos a couraça, a função é a retidão. Temos os sapatos, a função é anunciar as boas novas. O escudo, a função é a fé. Capacete, salvação. Espada, palavra. A guerra espiritual não é uma ficção. O fato de o inimigo ser invisível não quer dizer que ele é irreal. Para enfrentá-lo, nós devemos vencê-lo, não conseguimos vencê-lo usando armas convencionais. Precisamos de armas espirituais. Precisamos nos revestir do poder de Deus. Sem autoridade espiritual, seremos humilhados nessa peleja. Não basta apenas falarmos, mas nós temos que experimentar o revestimento. Precisamos revestir de toda a armadura. Não podemos deixar nenhuma brecha, nenhum flanco aberto. Nós devemos estar constantemente vigilantes, pronto para o combate, pode ser a qualquer momento. Não podemos dormir espiritualmente. Precisamos não ceder, pois há dias maus na batalha. Há dias difíceis, há dias tenebrosos, mas não podemos estar dormindo e cedermos à pressão do dia mau. Devemos estar atento, correndo os riscos. E não devemos, portanto, nos dias maus, ceder à pressão e se revoltar contra o Senhor. E por último, encerro aqui a nossa aula de hoje. Precisamos ficar atentos, porque mesmo depois de uma vitória consagradora, e aqui é o grande ponto, muitas das vezes nós temos grandes vitórias na vida. E a nossa luta, ela continua. Ela não cessa depois da nossa vitória, porque ela só vai cessar quando o inimigo for jogado no lago de fogo. Na terra não é lugar de descanso, mas de guerra. Nós vivemos para lutar. Não existe trégua, não existe acordo de paz. Não existe momento mais vulnerável na vida de um indivíduo do que o momento depois de uma grande vitória. Porque ali você está celebrando. E pode ser ali o ponto em que ele vai te derrotar. Então mantenhamos-nos humildes. Mantenhamos-nos desta maneira, para que ao fim de tudo vençamos esta guerra e possamos dizer que a nossa vitória veio do Senhor e triunfaremos com o Senhor naquele grande dia. Assim eu creio, assim eu oro, e assim eu peço pela minha vida, pela sua vida, que triunfaremos o mal. Triunfaremos todas as astutas ciladas do inimigo. Triunfaremos sobre tudo. Porque a palavra nos dirige, a palavra deva ser o nosso guia, mesmo nos dias maus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe por mais esse trimestre. Que maravilha foi esse trimestre. Domingo que vem, voltaremos com mais uma lição e mais um trimestre para a honra e glória de Deus. E eu quero orar por você. Agradecer já a todos que nos deixaram mensagem aí. A paz de Deus seja sobre a sua vida, abençoe seu dia.
Que o Senhor Jesus nos dê condições para lutarmos esta batalha. Que o Senhor Jesus nos dê condições, porque Ele tem o poder. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo opera sobre a igreja. A igreja só está de pé porque ela está firmada num firme fundamento, ao qual recebemos pela graça. Ainda que fôssemos os mais vis pecadores, o Senhor nos resgatou para uma família que chamou de sua, e nos formou num só povo, e nos deu a unidade como referência para permanecermos à batalha e lutarmos com convicção e com fé, para que possamos resistir ao mal e, ao fim de tudo, sermos vitoriosos pela graça e pelo poder que há no nome de Jesus. Eu entendo e recebo para a minha vida e determino para a vida dos meus irmãos que o mal não há de nos vencer e que subsistiremos, ainda que invisível, mas real, a esta luta. Que Deus peleja por nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, amém e amém. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.